final do ano. O QSE, que me desculpe a ignorância, agora esse eu não sei, e eu falei ignorância, né? Cota do salário de educação. 3.300.000. Até que mês ali, só para... Até o mês que encaminhou o projeto. Que mês que é? Só para... Setembro. Final de... Tá? 3 milhões, 10 de outubro. Então, foi referente até setembro, por isso. Ó, 3.300.000. 3.300.000. Arrecadado até o final de setembro, 3.572.000. Previsão para chegar em 4.200.000. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, 43 milhões. Já foram arrecadados 40 milhões e, devido ao final do ano, pode chegar a 48 milhões. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada que já no mês de setembro já havia arrecadado mais de 500 mil no mês de setembro, a mais do que era previsto na Receita. Nisso já dava a obrigação, já passava a obrigação ao prefeito de mandar para nós, para poder votarmos esse excesso de arrecadação, em cima do que nós mostramos aqui, olha, né? Os créditos suplementares especiais serão autorizados por leis. Então, dependia de lei, tá certo? Depende da existência de recurso disponível. Tem recurso para ocorrer a despesa e a exposição justificativa que está na lei justificativa, tá certo? E estou mostrando agora, olha lá, ó, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês. É exatamente isso que estão mostrando. No final, eu gostaria que vocês dessem uma olhada que a diferença de previsão para o final do ano é de 15.877.000. E eles estão trabalhando abaixo da previsão. Eles estão trabalhando abaixo da previsão. Estão trabalhando com 12.772.000. O que acontece? O que acontece se, no final, deram algo para mais? É mandado uma nova lei para a Câmara para poder fazer isso. Então, nós estamos trabalhando exatamente dentro da lei. É isso que eu peço. Então, nós temos verbas aí que devem ser destinadas para coisas essenciais. E nós já estamos no final do ano. Se a gente demorar para aprovar essa lei, o que acontece que demora? É aquela correria no setor financeiro para disponibilizar as verbas. Porque enquanto nós não fizermos isso, eles não podem fazer mais nada com o dinheiro. Porque nós não autorizamos, não fizemos a autorização legislativa de que pede a lei. Então, em cima de que, eu não sei se responderam todas as perguntas que o pessoal fez, mas, em cima do que perguntou, da onde está vindo, qual a previsão, nós não estamos criando de maneira nenhuma, gente. Volto a repetir. Mandou e-mail para mim. Então, o meu pedido foi verbal. Porque cabe a mim, eu posso, qualquer um de vocês pode pedir orientação, porque ele trata de uma assessoria nossa. Não é? Um pedido verbal ele tem que atender. Então não foi mandado. Não sei. Não. Então, gente, o pedido... Cipriano, só para esclarecimento, não teve por parte da Câmara Municipal um pedido de esclarecimento ao Executivo, mas não foi chego ao prefeito esse tipo de informação, porque quem teria que assinar é a Câmara. Não chegou esse pedido até o Executivo. Olha, eu sinceramente, como líder, se é para pedir, eu peço que a votação seja hoje. Eu estou pedindo que a votação seja hoje e já adianto meu voto contrário ao pedido de vista. Tá certo? Porque eu sou representante da Câmara, sim. Eu pedi informação através da Câmara. Eu sou presidente da Comissão de Finanças. Cabe a mim pedir. Se eu pedir e se eu trouxe, tem validade que eu estou trazendo. Eu não estou igual o nobre vereador Capetinha fala. Eu não estou aqui brincando de vereador. Eu não sou bobo. Talvez de bobo eu só tenho andado só. Talvez eu não tenha o estudo que a maioria de vocês tem, mas eu estou buscando, estou correndo atrás. E busco conhecimento a fundo. Eu trato o meu dia, quase o dia todo, em busca de trazer o melhor para o Legislativo. E eu represento o Legislativo.
Se eu fui atrás, foi porque foi me cobrado aqui. É só pegar a gravação da última sessão e vocês verão que foi cobrado. Para saber. Quase que eu uso um termo aqui. Gente, não está ali explicado? O e-mail que foi mandado, para uns pode estar classificado. Tem uns que pode mastigar e pôr que nem fosse fiotão de águia. Pôr na boquinha. Não vai servir para ele. Isso é jogo político. Isso é jogo de bancada. Aí é jogo de bancada. Isso aí é jogo de bancada. Aí é jogo de bancada dessa forma, quando se faz dessa forma. Tá certo? Nós não estamos prejudicando o prefeito fazendo isso. Nós estamos prejudicando funcionário, administração para andar, compra de material, pagamento da Santa Casa. É isso que nós vamos estar atrapalhando. Então, eu adianto o meu voto. Meu voto pode ser meu companheiro de partido, pode ser o Juninho, companheiro de partido do PTB. Pedir vista, já saiba que eu vou votar contrário. Tá certo? Porque eu não vou ficar mais participando por ser líder do prefeito como se fosse garotinho de recado. Eu preciso saber uma picuinha. Eu preciso saber se a mamãe está bem, se o papai está bem. Então vai lá e pergunta, caramba. Se na hora H acha que as informações que eu trago não servem, então vai lá e pergunta. Eu fico chateado, às vezes, de colocar em dúvida um trabalho que eu faço. Eu não brinco aqui, eu trabalho, eu estou trabalhando. Isso aqui eu levo a sério, isso aqui. Sou político de vocação, mas trato isso aqui como profissão também. Tá certo? Não é porque tem 20, 30, 50 anos de vereador, não. Sabe mais. Tem gente que acha que sabe mais porque tem um cartucho na mão. Tem outro que acha que sabe mais porque tem mais tempo. O outro porque acha que é mais bonito. Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Eu não sou bobo. Volto a repetir, de bobo só tem um andado. E eu acho que nem um andado mais eu tenho de bobo. Tá certo? Então, fiz exatamente o que pediram. Tá aí, ó, a resposta. Tá aí a resposta. Pela Meta. Pelo Adilson. Tá aí, ó. Que é contratado da Câmara para isso. Para dar a nós assessoria técnica. Tá certo? E se vocês acham que o meu trabalho não serve como presidente da Comissão de Finanças, é simples. Se eu ganhar a próxima eleição, não vota em mim mais para presidente da Comissão de Finanças, vota no outro. Porque se eu ganhar, enquanto eu ganhar, eu estou candidato aqui, ó, Comissão de Finanças, quero estar lá. Enquanto eu estiver aqui, vai ser desse jeito. Tá certo? Nós, gente, ganhamos de vereador para passar para a população a informação correta, a verdade. Nós não temos que mascarar as coisas para parecer que é jogo de bancada. Do outro lado lá da televisão, tem uma pessoa simples, mas que não é boba também, não. Não é boba, não. Ela sabe, muitas vezes, quando está vendo que está sendo um joguinho acontecendo. Tá certo? As informações estão aí. A previsão está dentro da lei. Olha lá, ó. Entende-se por excesso de arrecadação para fins deste artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando ainda a tendência do exercício. A tendência pode não ser verdadeira depois? Pode. Pode acontecer de a tendência não ser verdadeira. Tá certo? Pode acontecer da tendência não ser verdadeira. Tá certo? Mas está ali, os valores. E volto a repetir, gente. Os valores podem chegar a 15.877.464 reais. Pode chegar a isso. O que aconteceu quando o setor financeiro da prefeitura fez a conta? Ele colocou essa média numa média, ponderou a média, eu vou dar a parte para a excelência. Ele ponderou essa média para que acontecesse o quê? Para que pudesse dar um valor parecido. Se ultrapassar, o que faz? Novo projeto. Se não chegar, como o orçamento é previsão, não se gasta. É assim que a lei faz. Não tem provisão financeira, não pode gastar. É isso, é assim que fala. Eu falei alguma besteira, Reginaldo? Tem uma parte. Obrigado, vereador Cipriano. Eu entendo o que Vossa Excelência está falando, eu só tenho uma dúvida.
Se é tão claro, por que não manda uma tabelinha? Tal mês tinha tanto, arrecadou tanto, tal mês arrecadou... E não teria discussão nenhuma, mas o prefeito colocar isso no escopo do projeto. Eu acho que foi a mesma coisa que o Paulo disse no outro. Se colocar a coisa mais clara no projeto, porque muitas vezes se questiona, porque várias vezes vem aqui, fala uma coisa, e depois a gente vai ver, infelizmente, não é a mesma coisa. Então, basta colocar no projeto, ficaria muito mais simples. Eu acho que tem esse questionamento para fazer, porque... não duvidando da sua palavra, mas eu acho que aqui nós estamos para analisar documentos, tudo, e era muito mais fácil colocar isso no projeto, resolver de vez a seu leuma. Contra números não há argumento. Agora, contra números de uma forma oficial no projeto. André, com todo André, respeito, não, vereador. só para discutir, você nem fica por aí, mas não é isso que eu estou argumentando agora, é que foi pedido que passasse de onde está vindo, de que imposto está vindo, que valor mais ou menos, e eu fui. E existe um momento que a gente verifica que coloca em xeque aquilo que eu fui buscar, como se eu tivesse inventado tais dados. Se eu tivesse inventado, eu teria falado aqui o que é QSE, né? Não sabia. Doutor Reginaldo que passou a informação correta para nós. Tá certo? Então, eu fui buscar o dado. Às vezes, funcionando como se fosse um funcionário da Câmara, com a Prefeitura, buscar papel para lá, buscar papel para cá, tá certo? Vocês não sabem, mas se vocês vierem na segunda-feira aqui, hoje o meu almoço, André, foi às 3h15 lá na cozinha. Às 3h15, às 15h15 para os ricos, né? 3h15 para nós mais pobres, lá na cozinha. Por quê? Porque eu estava atrás disso, aguardando a chegada de dados, fazendo PowerPoint, que eu mostro aí, buscando dados para poder esclarecer melhor os vereadores. Não é para ficar mentindo. Toda segunda-feira é isso. Toda segunda-feira é isso. Eu estou aqui das 9 da manhã às 4h30, 5 horas da tarde. E quase toda segunda-feira o meu almoço é aqui mesmo, para que eu não perca tempo. Tá certo? Quem vier à Câmara vai ver isso. Hoje várias pessoas vieram falar comigo e eu estava aqui para isso. Os outros vereadores não fazem isso. Cada um tem a sua obrigação, o seu jeito de trabalhar. O meu jeito de trabalhar é esse. Na segunda-feira eu me dedico à Câmara para não falar besteira, para não vir... Foi igual muitos falam, passar por bobo, né? Tem a parte, doutor. Muito obrigado, Cipriano, pela parte. Só para entender. Esse orçamento, nós votamos ele ano passado. Isso. E quer dizer que tudo dentro desse orçamento, quando o senhor disse que 13º, que precisa votar para pagar 13º, não precisa, porque esse excesso que nós estamos votando hoje, certamente não está para pagar essas obrigações que já estava prevista na previsão de arrecadação. Esse provável excesso é para investimento, não é para pagar obrigação. Porque se fosse para pagar obrigação, aí não tem sentido. Ele tem que ser dividido quantitativamente de acordo com a lei de resultado fiscal. Não, isso é excesso, não é para dividir. Não, Como é que vai sobrar? Mesmo... Não, o que sobra, sobra. Não, o que está assim. previsto dentro do orçamento, Existe... o 13º não precisa botar mais dinheiro no 13º. Vereador, certo? Existe o seguinte, existe uma obrigação, existem impostos ali que são impostos municipais, você pode ver ali, tá certo? Em cima da receita corrente líquida, que é a receita que o município tem, ele tem que destinar uma parte para a educação, uma parte para a saúde. Eu peço prorrogação. Eu peço... Mas como investimento. Está em votação, os vereadores com os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade de prorrogação. Mas como investimento, não como... Questão de ordem, vereador Paulo Henrique Corrêa. Questão da prorrogação dos trabalhos. É regimental, favorável pelas comissões, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade de prorrogação dos trabalhos. Como qualquer investimento. Não, as obrigações previstas no orçamento, como 13º, não depende da gente votar. Não depende de nós votarmos para que o pessoal possa receber. Já estava previsto no orçamento anterior. Quer dizer, se está sobrando dinheiro, aquele, então, que estava obrigado já está garantido. Esse excesso é para investimento em cada área, em cada... Tá? Era isso que eu queria entender, porque fica a impressão que se nós não votarmos, eles não recebem 13º, as crianças da creche não comem. Existe uma obrigação, doutor Francisco, olha, orçamentária... Não, mas de qualquer forma, muito obrigado pela parte. Era só existe uma obrigação orçamentária, doutor Francisco, que funciona da seguinte forma. O dinheiro que tem em caixa tem que ser gasto dentro daquele exercício. Dentro do exercício. O único dinheiro que pode ser gasto em janeiro, que pode passar um pouquinho para janeiro, é o da educação. Porque tem a rescisão de contratos, as coisas, é o único que pode. Os outros... Então, o que acontece?
A partir do momento que nós não votamos, nós demoramos para votar, nós tiramos do pessoal que trabalha no setor financeiro o fôlego para que eles possam gerenciar esse dinheiro. Tá certo? É lógico que se nós não votarmos, o pessoal não vai receber 13º? Vai. Mas se a gente votar, o dinheiro está lá, fica mais fácil para fazer isso. Tá certo? Fica mais fácil. Isso é igual um dinheiro, é igual a mulher da gente em casa. Você tem um dinheiro, mas você depende da autorização da sua mulher para gastar. E ela fica fazendo fusquinha. Não, guarda o dinheiro, segura. Nós estamos parecendo a mulher, nós estamos fazendo fusquinha com o dinheiro. Tá certo? É isso. Tá? E existe uma obrigação de dividir dentro da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de 2000, dê uma olhada na lei lá, que ela tem que ser dividida de acordo... A própria Constituição fala, né, doutor Otávio, né? O percentual da educação, o percentual de gasto com o pessoal, então tem que ser dividido dessa forma. Caro colega Cipriano, eu apenas quero aproveitar a oportunidade, queria que meus colegas vereadores prestassem até atenção. Hoje nós tivemos um gabinete discutindo projetos ligados às nossas discussões e eu presenciei sim, na hora que eu fui embora, em busca de outros trabalhos que eu tinha que fazer, a Vossa Excelência ia até a Finanças, ir lá até o Miltim, provavelmente tirar informações sobre o projeto, onde você está trazendo informações. Talvez está gerando muita especulação, muita dúvida, por não ter nada por escrito, que é o que eles gostariam de ter, algumas explicações. Mas eu quero aqui fazer jus, não em defesa a Vossa Excelência, mas dizer que realmente você estava lá buscando informações para trazer nesse instante aqui à casa. Agora, o desenrolar dessa discussão, o que vai chegar, o ponto que chegar, ele já não cabe a mim, mas eu quero aqui fazer jus às suas palavras. Obrigado, Aripim. Isso a gente tem feito quase que todos os dias. Todo e qualquer projeto, às vezes projeto... o doutor Francisco não sabe, mas ele tem 2, 3 projetos aí que estão escritos como inconstitucional, né? Eu nem sabia que esses projetos dele hoje iriam ser pedido vista. Eu fui atrás para saber o que poderia ser feito de mudança no projeto para orientar, para poder orientar, não, para eu trocar ideia com o doutor Francisco, para que o projeto pudesse entrar em votação e ser aprovado. Doutor Francisco é da bancada? Não é. Ele pediu isso para mim? Ele pode olhar na minha cara e falar, não pedi isso para você, quem mandou você fazer? Não, mas eu fui procurar saber. Para quê? Porque tem projeto que eu vi ali que é bom. Que é bom. Igual a emenda no projeto do restaurante popular, que eu achava necessário, mas que a gente precisaria buscar um meio para ela se tornar legal. E foi isso que eu fui atrás para saber. Se colocar um ponto final aqui, dá um entendimento legal? Dá. Então é isso que eu fui fazer. Tá certo? Eu acho que eu tenho procurado fazer o melhor pela Câmara Municipal para que esse trabalho seja o melhor para a população de Barretos. Tá certo? Para a população de Barretos. Eu tenho certeza que é necessário. Eu só vou... eu sei, doutor Francisco, que o dinheiro já existe para isso, mas, olha, aqui nós temos dinheiro para ser pago para o setor público, para pagamento de obrigação trabalhista, para contribuição patronal, certo? Nós temos dinheiro aqui que vai ser relocado para pagamento de juros ao parcelamento, dinheiro que vai ser... Porque, às vezes, o que acontece? O próprio... Com razão, o André trouxe esses dias, que teve um mês que atrasou o pagamento do Instituto. Quer dizer, se está com falta de dinheiro para isso, pode usar esse dinheiro para poder pagar o Instituto? Pode. Pode. É excesso de arrecadação? Pode. Pode estar aqui, tá certo? Para pagamento de material de farmácia, odontológico. Está precisando de remédio de pagamento É que, às vezes, né, o dinheiro... E nós vimos recentemente um exemplo na saúde. Recentemente nós vimos que existem muitas vezes que a pessoa entra na justiça e ganha. Teve um caso, Capetinha, você que está prestando atenção aí fora, né? Teve um caso de que um mês, R$800 mil nós gastamos com um jurídico. A pessoa entrou na justiça e ganhou. Isso estava no orçamento? Não. De onde tirou esse dinheiro? De alguma coisa que estava no orçamento. E agora, como é que faz com esse dinheiro? Esse dinheiro volta para pagar. Entendeu, doutor Francisco? Muitas vezes pode ter, para atender uma determinação judicial, Vossa Excelência que é advogado, pode ter tirado dinheiro assim que era para pagar o 13º lá na frente, para pagar uma determinação judicial aqui atrás. Então agora o que faz com esse excesso de receita? Pega ele e coloca no lugar. É por isso. Não, difícil não. Não é um caso difícil. Todos os meses alguém entra na justiça pelo remédio, com direito, com todo direito, ganha
e a prefeitura tem que pagar o remédio. E isso acontece o quê? Há um excesso de alguma coisa que não existia rubrica nenhuma para pagar. O que é rubrica? Não existia nenhuma previsão orçamentária. Entendeu? Então agora esse dinheiro vem para quê? Para cobrir essa lacuna. Estou certo, doutor Francisco? Doutor Ginaldo? O que eu disse é o seguinte, às vezes ele está questionando, mas não ia pagar o 13º? Iria pagar o 13º. Um exemplo que eu dou. Vamos supor que durante o ano nós gastamos aí 2 milhões com pagamento de remédios por determinação judicial. Esse dinheiro estava no orçamento? Não. Mas determinação judicial tem que cumprir, não tem? Aí chega no final do ano, há um excesso de arrecadação. Então, o dinheiro pode ter sido tirado do próprio 13º, que iria pagar no final do ano, para poder pagar lá atrás. Agora pega esse dinheiro e recoloca no lugar. É isso que está sendo feito. Tá certo? Então, basta vocês dar uma olhada aqui, ver onde está sendo levado esse dinheiro. Inclusive, existe para obras em andamento, pagamento de obras em andamento, existe dinheiro aqui para obras. Então, é isso que eu peço favor para vocês. Dê uma olhada legal. Não vou voltar favoravelmente pedir de vista. Não vou, esse eu não vou. Porque eu acho que esse é urgente. 2 dias vai fazer diferença, sim. Doutor Reginaldo. Vereador Cipriano, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência na Comissão de Orçamento, tenho observado que tem sido um trabalho criterioso, um trabalho meticuloso, que vai em busca das informações, e tenho me sentido bastante seguro com relação às informações que o senhor tem trazido. Essa questão orçamentária é uma questão que eu trabalho com ela há muitos anos, né, inclusive lecionando no curso de Direito, especificamente Direito Financeiro e Tributário. Portanto, quero dizer que o trabalho que Vossa Excelência tem prestado tem sido muito útil, para mim especialmente, que não tenho como acompanhar no dia a dia o orçamento municipal, mas acompanho de uma maneira geral, auxiliado pelas informações que Vossa Excelência traz. Eu quero dizer também que, hoje em dia, essa questão orçamentária está muito bem controlada. Se antigamente havia maneiras das pessoas praticarem ações que não eram lá tão muito lícitas, hoje em dia essa liberdade acabou, essa liberdade diminuiu bastante, vamos dizer assim, porque a ação do Tribunal de Contas, da administração pública de modo geral, muito controlada, muito informatizada. Dia a dia isso aqui. No dia a dia. Hoje em dia... Todo dia é atualizada. Tanto é assim que a gente vê esses escândalos que estão explodindo aí, porque são sim informações que o próprio computador mostra, né? Traz às claras. Isso é sintoma do aperfeiçoamento da administração pública brasileira, né? Que diminuiu em todos os níveis, no nível federal, estadual e municipal, diminuiu as possibilidades de fraudes, aquelas fraudes grosseiras que havia antigamente. Então, eu quero crer que nós aqui podemos ficar mais tranquilos com relação a essas contas municipais, porque Vossa Excelência tem feito um trabalho bastante criterioso e que traz segurança a todos nós. Obrigado. Muito obrigado. Eu dizer o seguinte, eu tenho, na minha vida monetária, uma casa financiada pela nossa Caixa, que eu já quitei, um carro que eu estou parcelado em 42 parcelas, que faltam 14 para eu pagar, e o meu nome. Então, diz o que eu dou mais valor é no meu nome. Eu jamais iria colocar minha mão em alguma coisa que fosse sujar o meu nome. Meu pai me ensinou isso e eu agradeço muito a ele. Então, fiquem tranquilos, se quiserem votar comigo, se não quiserem, também respeito a opinião de cada um. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, munícipes, eu continuo enfatizando a discrepância que há de informações. E a discrepância foi, inclusive, fornecida agora pelo vereador Cipriano, quando ele fala ali, mostra no seu quadro
o valor estimado e o valor arrecadado de 76 milhões, 79 milhões, com previsão de até 91 milhões, quando aqui, no orçamento que essa casa aprovou, vereador Otávio, o total chega a 125 milhões. Então, se eram 125 milhões e agora são 76 e prevendo até 91, não terá um excesso de arrecadação de 15 milhões, terá um déficit de arrecadação de 29 milhões. Então, está lá, previsão de arrecadação, arrecadado 76 milhões, a previsão dele aqui era de 125 até o fim do ano. Tá, que a gente coloque tudo, tá? Se colocar IPTU todos os outros impostos, vai aumentar muito mais esse valor que eu estou citando. Vai aumentar muito mais, porque na semana retrasada eu pude mostrar aqui para os senhores vereadores a discrepância que existe na informação dada pelo prefeito municipal, de que no seu orçamento, que foi aprovado por essa casa e tornado lei em 25 de novembro de 2010, existia uma previsão de arrecadação total de 282 milhões. Diz o professor Reginaldo que devem ser retirados 32 milhões referentes a não repasses com relação à Fundação Educacional. Ainda assim, seriam 250 milhões. 250 milhões está muito acima do que me respondeu o senhor prefeito no requerimento número 1342, em que eu pergunto ao prefeito quanto foi previsto para ser arrecadado no exercício de 2011. Teria que ser os 282 milhões menos 32 milhões. A resposta que ele forneceu, que não era de 250 milhões, e sim de 202 milhões. Então, nessa história, mesmo tirando os 32 milhões da FEB, evaporaram ainda mais 48 milhões de reais, sumiram. E nesse sumiço, aí o prefeito pode justificar que o percentual arrecadado de 170 milhões, será? 160 milhões, 90 milhões, perfazia 76% do arrecadado até 30 de setembro. Então, que ele tinha expectativa de arrecadar mais para chegar perto, supostamente, desses 202. Só que ele próprio sancionou a lei, está aqui a lei dele, assinada por ele, que estima a receita em 25 de novembro de 2010 no valor, como eu disse, de 282 milhões, tirados os 32 da FEB, se é que se deve fazer isso. Mas, de qualquer forma, baixaria para 250 milhões, então continua existindo uma diferença de 48 milhões. A mais, que o prefeito deveria arrecadar a mais para poder dizer que teria um provável excesso de arrecadação. Não vai ter. Ele não terá um excesso de arrecadação, portanto, ele não teria e não terá esse dinheiro que ele quer agora de crédito adicional usar. Eu vou voltar para o ano passado, para o ano retrasado. Eu não fiz meus slides aí, meus gráficos, mas eu vou falar bem devagarzinho, aí fica mais fácil a gente poder se fazer entender. Em 2009, essa Câmara aprovou o orçamento da Prefeitura, em que o prefeito previa uma arrecadação de 230 milhões. Então, se ele arrecadasse 230 milhões, ele poderia gastar 230 milhões. Então, ele trouxe no seu orçamento a previsão de gasto baseada na previsão de arrecadação. Então, ele iria gastar com a Secretaria A 30 milhões, com a Secretaria B 20 milhões, com a Secretaria C 10 milhões. Bom, ele gastaria os 230 milhões se ele arrecadasse 230 milhões. Não arrecadou. Arrecadou 170. Então, ele só poderia gastar 170. Então, os 30 milhões que ele disse que iria gastar na Secretaria A, ele não poderia gastar, ele teria que gastar 20. Os 20 que ele disse que iria gastar na Secretaria B, ele não poderia gastar, gastaria 12, porque ele não atingiu a meta de arrecadação dele.
com o apoio dessa Câmara, por parte dessa Câmara, ele conseguiu aprovar 3 projetos de créditos desse tipo, como é esse de hoje, de transposição de verba ou de crédito suplementar, e palavras de textos não querem dizer que ele possa usar, porque número é número exato, texto é interpretativo. Usando essa circunstância, ele causou uma dívida nesses 3 projetos de 36,5 milhões ao município de Barretos. Como agora pretende causar uma dívida de 12.772.000. Aqui, nessa circunstância, foi muito feliz o doutor Francisco, quando fez aqui uma parte ao vereador que me antecedeu, dizendo, se está tendo um excesso de arrecadação, por que vai querer justificar que vai gastar com funcionário, com outros encargos, com tinta, com remédio, sabe lá Deus o quê? Vossa Excelência foi muito feliz. Ué, isso já devia estar constante dentro do orçamento, inclusive para pagar o 13º. E se estava constante dentro do orçamento, não tem que falar que vai ter arrecadação se já não tem o dinheiro para pagar. Então, foi oportuníssima a sua intervenção e, realmente, ele não tinha esse dinheiro, como não tem esse dinheiro, ou, se ele puder pensar que ele pode vir a gastar baseado na suposição, ele vai simplesmente só criar um processo deficitário a mais para o município. Nada mais que isso. Não tem o dinheiro. Se não tem o dinheiro, por exemplo, para o 13º, isso foi uma falha de estruturação, foi uma falha de organização terrível. Ele não foi capaz de programar arrecadação e de programar um recolhimento para a administração poder vir a pagar. Não pagou, agora vai pagar, criando um crédito para pagar quando? Se isso daí realmente não é um dinheiro que ele tem em caixa. Então, quando nós chegamos a essa situação de ter esse projeto aqui na casa, nós sabemos que é mais uma situação em que o prefeito vai criar débitos para a cidade de Barretos. Está usando a mesma retórica que, infelizmente, funcionou nessa casa e vai continuar funcionando, porque ele, infelizmente, tem a maioria que se posiciona favoravelmente a uma situação como essa, mas que eu disse aos nobres pares, eu entro amanhã, depois de amanhã, eu entro na justiça para bloquear isso. Não vou aceitar que, mais uma vez, o município seja endividado. Nesse aspecto, eu chamo a atenção dos prováveis prefeituráveis que essa casa tem. Essa casa tem aí uns 3 ou 4 prefeituráveis. E se isso vier a ocorrer, de que mais um processo desse de endividamento venha a ser aprovado, por hoje um vereador, amanhã um provável prefeito, ele vai chorar lágrimas de sangue, de se arrepender de ter votado favoravelmente a isso, sabendo que ele criou uma dívida que ele próprio vai ter que engolir depois. E é isso que está acontecendo agora, é isso que vai continuar acontecendo nas situações em que se fizer o favorecimento a um projeto como esse. Eu só espero que os senhores vereadores entendam que não devem votar a favor de um projeto como esse. Só espero que os senhores entendam que isso é um compromisso que não tem que ser de bancada nem de partido. Agora há pouco, o vereador que me antecedeu falou que fazia jogo de bancada, que era bancada, não interessava a bancada A ou B, vantagem ou desvantagem. Eu nunca tive esse negócio de bancada, não. E cada vez mais, eu estou cada vez mais ligado à realidade da bancada de Barretos. Não ligado à bancada de PV, porque sou eu sozinho. Uma bancada de oposição, eu, Francisco e André, sempre minoritários, sempre apanhando, sempre perdendo. Então, não faz muito essa lógica aqui, essa retórica de ser bancada, jogo de bancada, interesse de bancada. O que faz é que nós temos que pensar no interesse que a cidade possa vir a ter. E a nossa, hoje, está numa situação lamentável. E até eu lembro de uma frase dita pelo nosso ilustre professor Reginaldo, que disse, ela está aqui na minha cabeça, foi triste a sua frase, não foi bonita, não, foi triste. Vossa Excelência disse que em matéria de dívidas públicas, Barretos está numa situação invejável. Não sei quem é que pode estar invejando a situação de Barretos. Pois não. Doutor Kiko, é fácil. É só pegar o orçamento de Barretos e o balanço patrimonial e constatar
e ver qual que é o limite de endividamento para os municípios e verificar se é ou não é. E tirar aquela parte das previsões do Instituto de Previdência, que nunca foram computadas como dívidas, e não deve ser, né? Vossa Excelência vai perceber que a situação do município de Barretos é muito confortável, é muito tranquila, muito diferente de outros municípios. É fácil, é questão de fazer a conta só. Tá. Eu só não faço nunca esse risco, professores, senhores vereadores, de fazer comparativos olha, eu estou na situação menos pior do que aquele, porque aquele está enterrado até o nariz, eu ainda estou até na boca. Eu não faço esse tipo de situação. Para mim não interessa isso. Para mim interessa sempre saber da realidade que está existindo aqui. Se existirem municípios em situação melhor do que a nossa, ótimo. Se existirem situações de municípios piores do que a nossa, péssimo. É lamentável, porque, acima de tudo, é o ser humano que sofre nessas condições, e cada vez que a gente encontra um prefeito ruim, a gente vê que tem um povo ruim, no sentido do sofrimento, da dor, das dificuldades. Mas, de qualquer forma, o projeto deve vir a ser aprovado, porque essa é a possibilidade numérica das coisas, mas é uma aprovação que eu lamento que venha a ocorrer, porque, como eu disse, o processo nosso de endividamento é imenso, imenso. E a situação de Barretos é só invejável por aqueles que têm o olho gordo na cidade de Barretos. Está ótimo, quanto pior, melhor. E não é a situação que nós, com certeza, desejaríamos para a nossa cidade. O pior, para nós, é pior mesmo. E a situação de estar melhor seria aquilo que a gente esperava, que o nosso povo pudesse respirar da forma mais tranquila, mais expansiva em termos de dilatação pulmonar. Não tem. Não é isso que nós temos. O projeto endivida Barretos mais um tanto. Não será o único. Quero deixar isso bastante claro. Daqui uma sessão, 2 sessões, virá outro, com as mesmas histórias e as mesmas argumentações defendidas de que é para pagar mais não sei o quê, que é para deixar mais um tanto em caixa para não sei o quê, assim por diante, e vai de novo, porque a sede não vai parar nos 12 milhões e 700. Começou com 5 milhões e 700, depois foi para 30 milhões, depois foi para 36 milhões, e agora não sei para quanto vai. Mas, com certeza, não vai parar nesses 12 milhões e 772 mil. Ele vai dar um jeito de mandar outro e de mandar mais um, e até o fim desse ano jurídico nosso, até o fim do ano, ele vai conseguir arranjar ainda mais um processo de endividamento, e sabe lá Deus para quê. Porque, como eu posso dizer aqui do alto dessa tribuna, eu perguntei para o secretário dele há uns anos atrás, e ele me disse que era impossível dizer onde tinha gasto aquele dinheiro. E acho que continua sendo impossível. Se 5 milhões e 700 ele não deu conta de responder, 36 milhões do ano passado também não daria, e agora, desse ano, também não dará. O resultado disso é que Barretos cada vez mais caminha para pior, não tem como investir. A gente vê os reflexos de tudo isso aí pela cidade, luz que nos falta o tempo todo, água que nos falta o tempo todo, sujeira na rua o tempo todo, ruas esburacadas para todo lado, e assim vai. Assim vão todos os processos dentro dos cuidados que a nossa cidade deveria ter. Os piores possíveis. E cada vez piores. E um tanto dessa coisa pior depende de nós brecarmos ou endossarmos. Continue a discussão, não havendo mais oradores. Com a palavra, vereador Leandro Anastácio. Senhor presidente, pela ordem. Até para que nós tenhamos a mesma posição que o plenário teve em 2 projetos anteriores a este, na qual nós solicitamos vista em razão das informações, não de forma completa, e a outra com nenhuma informação. Eu solicito vista do projeto e peço agora formalmente, já que na última sessão não foi realizado dessa forma, que seja encaminhado ao Executivo os questionamentos relacionados às diferenças
das dívidas, receitas e despesas que foram encaminhadas à casa através de um requerimento do Kiko. Está aí, né, Kiko? Que se faça até a juntada para que ele esclareça e aí a gente possa votar na quinta-feira o projeto de forma mais segura. São só 2 dias, eu não vejo nenhum motivo de preocupação com relação a isso e dessa forma nós estaríamos agindo como agimos nos outros 2 projetos votados anteriormente. Aí eu peço nele que se tire uma cópia e faça a juntada para que ele esclareça as divergências apontadas pelo próprio Executivo de forma formalmente em requerimento aprovado nessa casa. Obrigado. Pois não, Ordem. vereador. Senhor presidente, eu solicito a votação contrária ao pedido de vista, haja vista que é totalmente diferente dos outros 2 projetos, na seguinte tônica. Ambos os projetos anteriores, há um pedido formal dentro do projeto de informação, em ambos os projetos. Nos 2, um de Vossa Excelência, uma solicitação de Vossa Excelência, e no outro uma solicitação do vereador Paulo Correia. Dentro deste projeto não há nenhum pedido. O único pedido que foi feito, pela ordem estou pedindo. Cipriano. O único pedido que tem, diferencia. Vereador. O único pedido que tem foi para mim, por isso que eu estou falando pela ordem, porque solicitaram a mim, como presidente da Comissão de Finanças, que buscassem informações, foi isso que foi solicitado. Solicitaram a mim que buscassem informações, eu fui, busquei as informações, estão aí. Então, eu solicito à bancada que vote contrário ao pedido de vista. Pelo encaminhamento da votação. Presidente, pela ordem. Pois não. Primeiro, eu vereador. gostaria que Vossa Excelência fizesse cumprir o regimento. Segundo, que se pegarmos a fita, o CD, a gravação da última sessão, o senhor vai ver que eu solicitei justamente o esclarecimento disso. E o vereador Cipriano se comprometeu de trazê-las. Nobre vereador. Mas não trouxe. O plenário é soberano. Vou colocar em votação o pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem ao pedido de vista. 5-5, eu voto pelo contrário ao pedido de vista. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André, Francisco e Leandro. O vereador discussão única, aprovado o projeto, segue ao Executivo para tem discussão final. O vereador Euripinho solicita a prestação da redação final na mesma sessão regimental. Os favoráveis, Euripinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André, Francisco, Kiko e Leandro. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador André, Francisco, Kiko e Leandro. E aprovado, por maioria. Ativa de voto, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Eu quero lamentar a posição, inclusive, daquele que esbraveja, que sempre pauta pela ética e pelo mesmo posicionamento. Foi diferente. Infelizmente, não houve resposta daquilo que nós solicitamos. Está aqui, a divergência era essa, não houve. Veio algumas informações informalmente com relação ao projeto, mas não a divergência que nós apontamos. Por isso, infelizmente, eu votei contrário. Votei contrário e lamento que essa troca de posição e de ética mude em apenas 15, 20 minutos. Tá bom, nobre vereador. Vamos terminar. Vamos lá. Projeto de lei complementar. Pois não, nobre vereador. Pois não, nobre vereador. Pois não. Eu votei contra o projeto e contra a vista, porque realmente, na última sessão, quando se pediu exatamente que se esclarecesse essa diferença apontada pelo vereador Kiko. E o vereador Cipriano disse até que hoje ele não almoçou, mas, na verdade, foram 15 dias que o Executivo teve. Se a Câmara não mandou, eu lamento que a Câmara não tenha cumprido o que foi deliberado pelo plenário. Porque no plenário foi falado isso, e quando o vereador Leandro pediu vista, pediu que se falasse os motivos da diferença. Agora, isso aqui é uma casa de leis que o Executivo deve responder através de documentação. E quando vem só com conversa fiada, eu lamento, mas dá a entender que a coisa não é séria. Porque quando era muito simples,
Bastava ter impresso mês a mês o excesso de arrecadação, como o vereador Cipriano mostrou, e colocar documentado no processo. Teria o meu voto favorável. Não tenho voto favorável porque, infelizmente, não cumpriu com o mínimo de respeito que deveria ter com essa Casa de Leis. Com a palavra, vereador Francisco. Muito obrigado. É no mesmo sentido, André, a minha. Podia ter respondido para o nobre vereador Kiko de uma forma mais substanciosa, uma coisa que tivesse mais bases, tá entendendo? E é sempre assim, é tudo serviço meia boca, tá certo? Não responderam para ele de uma forma correta, e depois, chega na hora, aquela sangria desatada. Vamos que vamos. Muito obrigado. Pois não, vereador. Só para ficar melhor aprofundado, eu solicito que seja feita a juntada da tabela que foi enviada para mim pela Meta Pública, porque não é um documentozinho qualquer, né? Não é também assim de boca. Eu peço, então que junte ao processo a tabela que foi enviada pela Meta Pública. Vamos dar continuidade aos trabalhos, projeto. Está em votação o pedido de inclusão da tabela da Meta Pública. Favorável pelas comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão no processo da tabela Meta Pública. Pois não, nobre vereador Otávio. Eu quero justificar meu voto. Ouvi atentamente a celeuma criada pelos ilustres vereadores. Primeiro, eu quero dizer, meu caro vereador Cipriano, você se desincumbiu da demonstração daquilo que é argumentado, e eu não estive na última sessão, e pelo que eu estou observando, não ficou constando eventual requerimento ao senhor prefeito para que procedesse a tais esclarecimentos. Ainda... Quem? Eu não estive na última sessão. Vossa Excelência está ouvindo. Eu não esteve. E se realmente não foi, e se não foi aprovado nesse sentido, tudo bem. Mas mesmo que tivesse, meu caro Leandro, Vossa Excelência é advogado e tem a obrigação de saber certas coisas. O vereador André também sabe, o doutor Francisco também sabe, o meu caro Kiko sabe. É que o senhor é de primeiro mandato, mas o Kiko já de 4, 5 encostados sabe como é que é as coisas. Vossa Excelência ainda está meio neófita ainda, mas vai aprendendo, já aprendeu bem. Mas eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência. Eu não queria, mas eu acho que colocar em xeque e colocar em dúvida a atitude de um vereador que se dispõe a demonstrar alguma coisa da lisura daquilo que é feito, eu acho que as coisas não caminham por aí, não. Eu acho que a credibilidade vale. Mas mesmo que Vossa Excelência, Cipriano, não tivesse trazido esses apontamentos aí, eu me sinto na obrigação de dizer para os senhores uma coisa bem simples, que existe lei para se cumprir. E se olharem o projeto de lei, eu estou analisando aqui que eu tive tempo, eu faltei, eu estava doente, uma série de coisas. E no projeto é bem claro quando dá as rubricas e os valores, de onde sai, para onde vai, o destino que se tem e o que não tem. Isso aqui, meus caros senhores que votaram na oposição, isso dá uma credibilidade para alguém que é o autógrafo do prefeito, que é o homem que assinou esse projeto de lei. Nós simplesmente temos aqui na votação de aprová-lo, e onde ele destina essa verba toda, se é 13º acumulado, se tinha um dinheiro no orçamento, se precisa para pagar 13º, se é pagamento, se não é, isso é problema dele, não é seu, não. E automaticamente, senhores vereadores, se ele destinou isto, ele terá por decreto assumir a responsabilidade dessa verba, dessa rubrica, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal, certo, meus irmãos? Que se isso aqui não for dado o destino para isso, e como diz o vereador André, número, não tem como questionar. Se ele der uma divergência no número, meu caro Leandro, existe um processo que chama de improbidade administrativa e que corre uma série de coisas por aquele que o Tribunal de Contas rejeita as contas. E depois eu vejo contas de prefeito chegando aqui, aí é um tal de vamos lá e aprova, se é favorável, se não é, e vai discutir na justiça, porque o Tribunal de Contas também não faz coisa julgada nenhuma, não. Você nem sabe disso. Então, eu votei nesse projeto pela transparência feita do próprio projeto que determina da alocação das rubricas por determinado setor. E aqui tem Santa Casa, pagamento, 13º, fim social, pagamento de juros, que eu imagino que deve ser para o Instituto, que o André sempre cobra, juros aqui altíssimo, não discriminou para onde é, mas se não for para determinado lugar, vai estar pagando alguém. E para quem paga tem que ter comprovante.
Ninguém, mas aí é um direito que Vossa Excelência tem. Aí eu concordo plenamente. Mas eu pegar um projeto de lei desse e vir aqui duvidar da lisura do dinheiro que vai usar, é a mesma coisa de eu acreditar que quem está na prefeitura não é o cara que eu conheço e que tem e preza por honestidade, e até hoje ele vai caminhar do meu lado, porque simplesmente é um homem que presta. Eu quero dizer para Vossa Excelência, Cipriano, que aquilo que fizesse no cumprimento da tua obrigação como vereador, o fizesses bem. Eu não duvido por conhecê-lo e sabedor daquilo que do excesso tido hoje da arrecadação, evidentemente que se da rubrica tirada está comprovado realmente para onde vai a verba, de onde vem. Então não existe coisa alguma, porque se qualquer tipo de falcatrua subsistir ou advir disso, existe a lei da responsabilidade que responde pelo crime de peculato para aquele que der destino divergente naquilo que a lei determina. E a coisa é bem clara e objetiva. O resto, me desculpe, é balela, não vai levar à vala comum. Acabaram as discussões justificativas. Agora nós estamos no projeto... Qual foi o pedido de vista? 18. Projeto de lei número 18, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Cadê o Paulo? Que dispõe sobre a concessão de alvará de licença e estabelecimento para parque de diversões no município de Barretos. Quórum necessário para aprovação. Maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O membro da Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas, vereador André Luiz Rezec, apresentou emendas, todos receberam cópias. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura das emendas e dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. A emenda primeiramente. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. As emendas. E agora está em votação o projeto em sua redação original. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto constará da próxima sessão. Projeto de lei. O Open Bar ficou pronto, Ney? O Open Bar ficou pronto? Bom, o projeto do Open Bar já chegou às emendas da comissão especial. Agora falta da comissão dos organizadores de evento. Agora falta só a adequação da comissão especial, que eu preciso de uma emenda de Vossas Excelências. Então eu peço, por favor, que Vossas Excelências se reúnam e peguem as emendas propostas pela comissão dos organizadores de evento e apresente as emendas da melhor maneira possível. É o André... Okay. Não, é Euripinho, Guilherme Cipriano, é isso? É isso? Não, mas pode entrar também, André. Vai. Senhor presidente, eu só queria alertar um negócio até a comissão dos estudos. É que se colocou no projeto, eu estava conversando com a Nery, até mostrando aqui na internet, que fica proibida a festa rave. E a palavra rave, embora tenha uma certa conotação negativa, se você procurar na internet e alguns dicionários que já estão incluindo a palavra rave, qualquer festa aberta durante o dia pode ser considerada uma rave. Inclusive, mostrei para a Nery que, se procurar, você tem rave gospel, rave evangélica, rave universitária. Qualquer festa durante o dia enquadra na categoria, na palavra rave. Então, só que essa palavra fosse alterada e colocasse uma palavra mais explícita para o que quer. Pede para a comissão. Exatamente. Porque foi uma proposta dos próprios organizadores. Eu só queria alertar, porque tem um significado implícito. Todos sabem qual que é a finalidade de se proibir. Mas se pegar o dicionário e olhar na internet, ela tem um significado diferente. Então a gente pede para a comissão que vai analisar as emendas agora achar essa melhor palavra. Né? Então eu vou pedir um adiamento aí de 15 dias, uma semana, dá tempo? 15 dias. Não, os próprios organizadores de eventos estão esperando, porque tem algumas emendas que são muito boas, e a principal delas é que as festas passam, acima de 1.000 espectadores, passam a ter um médico com ambulância. Isso vai, além de desafogar o nosso SAMU, vai trazer uma segurança muito grande para
aquelas pessoas que frequentam as festas, né? Então, colocar 15 dias. Não, eles têm que contratar uma ambulância, Unimed, Santa Casa. Eles têm que contratar uma ambulância, um médico. Hã? Médico, enfermeiro. Senhor? Acima de 5 mil, né? É que essas festas elas ficam entre 1.000 e 5.000. Por isso que elas não são obrigadas a colocar. Aí agora acima de 1.000 já... Aí é difícil, né? É difícil. Bom, então, senhores vereadores, as festas acima de 5.000 espectadores já são obrigadas a colocar a ambulância com o médico. Agora a gente está abaixando isso para 1.000 espectadores, o médico, a ambulância, o enfermeiro. Então vamos pedir 15 dias para que a comissão especial possa adequar essas emendas e apresentar, tá bom? Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 113/2011, de autoria do vereador Vidal Paixão Leite Júnior, que... A dengue está pronto, né? Está pronto, todos receberam. Bom, agora é o projeto da dengue. Todos receberam cópias já feitas pelo professor Reginaldo, pela Comissão de Justiça, compiladas. O projeto está com vistas ao vereador André Luiz Rezé, que não usou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação, as comissões permanentes darão o parecer pela tramitação, as comissões de Justiça apresentam emendas, todos receberam cópia. O vereador Reginaldo da Silva também apresentou emendas. Está em primeira discussão o projeto e as emendas. Vamos fazer em primeiro, para a gente passar em segunda semana que vem. A gente faz em primeiro, para a gente passar em segunda semana que vem. É. Então, pedir vista, a gente faz tudo quinta-feira. Eu peço vista, porque eu também não tive acesso a todas as emendas ainda. Está em votação pedido de vistas ao autor. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade pedido de vistas ao autor. Agora é o 142, né? Esse já foi pedido vista. 162, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, da denominação de Jesus Borges, na rotatória específica, com a aprovação 2/3 da casa. As comissões permanentes cesarão para a tramitação. O vereador Cipriano solicita dispensa de leitores pareceres, é regimental, favorável pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Favorável pela comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vai segunda, Olipim? O projeto constará da sessão na próxima sessão. Passaremos agora à discussão de requerimento. O vereador Kiko Miziara solicita englobamento da matéria sem destaque. Destaque? Isso, vamos discutir. Fala o número. Não, nós vamos discutir os requerimentos. Não, eu quero só um destaque. Guilherme, fica aqui. Eu vou embora. Senhor presidente. Só um instantinho, Destaque senhor, no... só um instantinho, senhor vereador. O senhor tem que pedir uma retirada de urgência do projeto do prefeito municipal do 023. Favorável para essa comissão. O que é o 023, senhor presidente? Taxa ambiental. Taxa ambiental. Favorável para essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E os 160, que é os dos quiosques. Esse é o da emenda? Mas não era bom resolver, não era melhor resolver manter os 20%? Porque eu coloquei uma emenda nos quiosques que, para a pessoa poder participar da licitação, tem que depositar 20% de caução para participar do certame, do que for avaliado, para evitar que especuladores venham e possam prejudicar os donos de quiosque. Mas, segundo o executivo, disse que teria que ser 1% para obedecer 8666, mas a Neire disse que não precisa ter, não consta isso na 8666. Eu gostaria que permanecesse os 20% para... Então, vamos... Não, é que já está indo para licitação esses quiosques, né? Presidente, vamos manter os 20% para dar segurança, para não aparecer especuladores. A questão acho que não é nem de segurança, a questão de quem tiver interesse em participar,
vai entrar com uma Por isso. segurança, porque não tem que depositar calção para você participar de um certame. É uma expectativa. Não gera obrigação nem para a prefeitura e nem para o participante antes da assinatura do mas contrato. se tem uma lei municipal regendo, que é uma coisa que até hoje não é regulamentada em lugar nenhum no Brasil, tem uma lei municipal regendo dessa forma. Você participar sem pagar? Não, você tem que depositar um calção. Então, por isso que eu falo, a pessoa, para evitar especuladores. De repente o cara chega lá, só quer especular, aí ele entra em todos, especula, faz rolo em todos. Pelo menos a pessoa vai mostrar que realmente tem interesse em querer comprar alguma coisa. A intenção sempre foi uma forma de querer evitar a especulação e para não prejudicar os quiosques. Mas se retirar o regime de urgência... Não. Se retirar o regime de urgência, pode prejudicar os donos de quiosque. Meu medo é esse. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. A licitação já está aberta. Hã? O edital já foi publicado? Já várias licitações estão abertas, já foram feitas avaliações, agora já vai para o certame. Mas já com a licitação aberta nós podemos alterar a lei? Por isso porque na nossa lei, que nós aprovamos dos quiosques, tem essa emenda que foi inclusive de minha autoria, junto com a comissão, de colocar 20%. Foi um pedido dos donos de quiosque para dar mais segurança a eles. Senhor presidente, Exemplo, o quiosque foi avaliado em R$100 mil. Pessoa para poder participar, eu quero comprar esse quiosque, a pessoa tem que depositar. Até que se prove o contrário, se ganha na justiça no contrário, está valendo os 20% que a lei está sancionada. Quem tiver errado, quem achar que não entra na justiça... Eu acho que poderia, se for o caso, o pedido de urgência não vence agora, que encaminhasse isso à consultoria geral da casa para falar se é legal ou não. E daí, com base nessa informação... Porque a lei já está votada, então não vai alterar nada. Mas ele está com regime de urgência. Não precisa retirar, Guilherme. Dá para encaminhar e manter o regime de urgência. Não dá? A gente pede vista, na pior das hipóteses. E se, dependendo da colocação na consultoria, a gente retira o pedido de urgência. Mesmo se retirar o pedido de urgência, vai continuar valendo os 20%, senhor presidente. Eu acho o seguinte, aqui está pedindo para baixar para 1%. Mas enquanto não tirar, está valendo os 20%. Isso. Então, o pedido de urgência não vai mudar nada. Mas o processo está parado, a prefeitura, tudo parado. Senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Foi eu, como membro relator da Comissão de Justiça, eu solicitei a retirada do pedido de urgência para que pudesse se estudar, porque, na minha opinião, como relator, eu sou contrário. Sou contrário a essa alteração. Foi feito um estudo, foi feita uma comissão para que se fizesse a lei da melhor forma possível, e isso aí dá garantia para aqueles que já estão. Pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo. Aí. Se caso for pela não retirada do pedido de urgência, tudo bem. Agora, o meu voto eu quero deixar aqui, contrário a essa alteração. Não, o meu também é. E quem se sentir prejudicado, que queira comprar um quiosque, que procure a justiça. Então, você pede para retirar a retirada do pedido de urgência, Guilherme, e deixa tramitar, e aí depois a gente vê. Mas isso aí a gente ajeita. Amanhã encaminha para parecer, não tem problema não. Você tem que pedir a retirada do retirado do pedido de urgência. Senhor presidente, dentro do regime de urgência, o prazo da comissão possivelmente já vai estar expirado. Parece que vem sexta-feira. Expirou. Mas a Comissão de Justiça, agora tem que tramitar mais três. Isso, pronto. Entendeu, Leandro? Então, nós estabelecemos 20. O que é omisso, a gente está estabelecendo. É uma lei municipal, é um certame municipal. Hoje a 8666 permite que você exija calção. Ela existe, Leandro. Só que em obras se falam em 1%. Mas como isso é quiosque, é concessão. É
Sei lá. Mas então dá pela normal tramitação e deixa para discutir em plenário, mas não. Tá? Então, ó, então foi pedido. O Pela vereador- ordem, pela ordem. Senhor Pois não. presidente, eu solicito a retirada da Da retirada do pedido de urgência. Isso é redundante. Mas eu quero deixar aqui o meu parecer contrário, porque a Lei 8666 não fala sobre isso. Então, o meu pedido é pela inconstitucionalidade. Certo, Neire? Tá bom. Pois não, vereador. Só um esclarecimento, até o Capetinha alertou aqui agora. Alguém entra numa licitação. O atual proprietário do quiosque, ele vai ter que depositar... Não, 20%. ele não, porque ele já tem um quiosque. O quiosque já é dele. Ele não vai precisar depositar? Não, porque ele já tem o quiosque, ele já está entrando. O dono do quiosque já está entrando com o quiosque. E daí não vai gerar uma desigualdade? Como? Se o dono do quiosque já construiu o quiosque, ele tem um bem ali, gente, como que ele vai brigar com uma pessoa que não está gastando nada? Libera aí. Senhor presidente, eu entendi a preocupação de dar uma garantia. Mas Isso. veja só, no edital, você vai publicar vencido a licitação, você tem que depositar. Vencido! Não, você tem que depositar o restante que faltava do isso, valor. senhor presidente. Eu quero participar do processo licitatório, eu tenho que pagar? Sim. Pagar? Não é pagar, depositar em juízo. Que é isso? É Que expectativa. garantia que você tem, Leandro? Que garantia que os donos de quiosque têm, que a pessoa que está disputando o certame é uma pessoa que vai comprar e vai pagar, que realmente está interessada em querer comprar, ou não só especular? Se ela não pagar, ela não vai levar. É tão simples. Aí, de repente, o cara que poderia pegar R$1, que nós estabelecemos aqui, R$1, vai ter que pagar R$3, R$4 para ser preso, porque, de repente, imagina uma situação, um laranja, vamos dizer na palavra bem assim, um laranja contratado por outro dono de quiosque, ou por outra empresa que queira prejudicar esse quiosque, pede para um laranja ir lá e falar que paga R$1,50 o metro quadrado. O cara que é dono do quiosque não vai querer perder. Não, eu pago 2. Aí o laranja vai R$2,50. Aí o cara que quer ter um aluguel de R$100 vai ter que pagar R$1.000, R$1.500 de aluguel, porque teve uma pessoa que estava lá simplesmente para especular. Então, se realmente tiver que depositar um valor para garantia, mostra que a pessoa não está ali para brincadeira, pelo menos. Isso é para evitar especulações. E para evitar especulações, para dar mais segurança. Foi um pedido de todos os donos Quem de que vai quiosques, pedir né, vice? pro- Você pediu vice, é isso? Não, é só pedir pedir retirar. Quem retirar. pediu retirar? Você pediu? Já pediu. Tá bom. Então, vamos discutir. Bom, então Quer? continua com o regime de urgência. E aí amanhã a Comissão de Justiça emite parecer pela tramitação. Amanhã, em Ontem. 24 horas, não dá nem Isso. 24 horas, você É. que eu emito o parecer. Até quinta. Até quinta. Já tirou. O senhor já votou favorável, vereador Otávio? O senhor é favorável, sim. Está em votação novamente o pedido de retirada da retirada de urgência. Favorável pela comissão, os contrários se manifestam e aprovado por unanimidade. Tá bom? Agora está em votação os requerimentos com destaque do André, nobre vereador. Eu só queria votar contra o requerimento 1435, que é sobre requerer convidar especialista para o plano de saneamento básico para usar o grande expediente. Eu já falei, para isso tem a comissão de urbanismo, e eu falei que eu vou votar contra todos os requerimentos para trazer gente para falar no grande expediente aqui. 1435. Esse requerimento é da comissão especial composta pelo vereador Paulo Henrique Correia, professor Reginaldo Que faça uma e audiência Guilherme. pública fora do horário, que use a comissão de urbanismo, que é o regimental, mas Bom, esse requerimento ele é de Reginaldo da Silva. Presente. Pois não, Desculpa, nobre senhor vereador. presidente. Qual que é o requerimento? 1000? Nós vamos votar contra. Professor Reginaldo, o senhor não pode retirar? Então, três autores. É Paulo Correia, professor Reginaldo e Guilherme. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação. Tá, como então está em destaque. votação o requerimento 1400. André, o senhor vai votar. Pois não. O senhor vai colocar em votação. Sim. Paulo, é o requerimento seu, Paulo. Pois Pela não. ordem, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de esclarecer qual que é a causa, por que nós colocamos esse Pois não, nobre requerimento vereador. aí. Com toda a razão.
Acontece o seguinte, que nós tivemos um projeto de lei recentemente aqui tramitando na casa, que tinha como objeto a aprovação do plano de aproveitamento dos resíduos sólidos. Só que foi, se não me engano, pedido adiamento desse projeto e em virtude de uma reunião que nós fizemos aqui com as pessoas, que tinham o Rochinha e mais outras pessoas lá de Assis, né? Fizemos a reunião, que era para que eles explicassem essa questão do plano, mas, na verdade, acabou não se entendendo muito bem o que era aquilo, como é que funcionava. Então, naquele dia, foi combinada a formação de uma comissão que iria estudar esse assunto para depois trazer as conclusões para o plenário. E a comissão que foi formada, foi formada, Vossa Excelência, que formou a comissão, designou a mim, o vereador Cipriano e o vereador Guilherme, para poder analisar esse assunto e trazer as conclusões. Nós fizemos uma reunião no dia, se não me engano, que dia foi, Cipriano? Foi na segunda-feira passada que não teve sessão da Câmara. Nós fizemos uma reunião com o Rocha e mais algumas pessoas, representantes de empresas que trabalham com esse projeto, com essas coisas aí. E aí nós sugerimos que eles viessem aqui esclarecer no plenário para todos os vereadores como é que funcionam essas tecnologias de aproveitamento, vamos dizer assim, de destinação para esses resíduos sólidos. E foi isso que nós sugerimos, então, que foi eu, o vereador Guilherme e o vereador Cipriano. Estamos fazendo esse requerimento para que a gente possa receber aqui na Câmara empresas e outras pessoas que cuidam desse tipo de trabalho aí, para poder esclarecer, tirar as dúvidas de todo mundo a respeito desse assunto, que é um assunto polêmico. Porque quando se diz, por exemplo, que quer trazer o lixo de bebedouro para Barretos, então, logo vem uma dúvida cruel, né? Como é que nós vamos trazer o lixo de bebedouro para Barretos se nós não estamos dando conta do lixo de Barretos, né? Então, mas, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Mas é bom que essas pessoas que são especialistas nessas novas tecnologias expliquem como é que funciona, por que isso, etc, etc. E esse foi o objetivo. É só isso, senhor presidente. Pois não. Até pelo artigo 69 do Regimento Interno, compete à Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas emitir parecer sobre exatamente esse assunto. Essa é a pertinência da Comissão de Urbanismo. Então, se tinha que ter alguma audiência, alguma coisa, deveria ser feita pela Comissão de Urbanismo e Obras Públicas da Câmara, que é uma comissão permanente da Câmara, que é a função dela, artigo 69 do Regimento Interno da Casa. E daí, faz parte das atribuições permanentes no artigo 69 da comissão. Então, eu acho que deveria ser discutido dentro da comissão, que é o órgão regimental para se fazer esse estudo. Senhor presidente, pela ordem, eu acho que nada impede, vereador André, que a comissão se pronuncie. Aliás, ela terá que se pronunciar nesse projeto de lei, sem dúvida alguma, porque a competência dela, o projeto de lei deve tramitar por ela, né? O que foi feito a partir da reunião que foi feita lá, que foi sugerida a criação dessa comissão que iria analisar. E foi isso que nós fizemos, cumprindo uma determinação da casa, certo? Mas isso eu entendo que não atropela nem atrapalha a ação da Comissão de Urbanismo, que deverá se pronunciar sobre o projeto. Senhor presidente, a única coisa que que me causa estranheza é o seguinte, e não estranheza do professor Reginaldo, de maneira alguma, não é isso. É de ouvirmos apenas as pessoas que têm interesse direto no projeto. Porque eu conversando até recentemente, semana passada, com o prefeito de Bebedouro italiano, ele demonstrou que não tem muito interesse em ter o lixo de Barretos lá.
Pelo contrário, ele quer pôr o lixo dele bem longe da cidade dele. Então, causa estranheza o porquê de Barreiros está querendo esse lixo. Por isso, eu acho que deveria se realizar um trabalho mais intenso por parte da comissão em buscar o porquê do sim ou não dos próprios municípios que estão envolvidos no consórcio. Viu, professor? Por que Bebedouro não quer? Se nós vamos ter lucro, por que Bebedouro não gostaria de ter? Né, vereador André? Ou Colina, outras cidades. Eu acho que nós teremos que trazer... Posso esclarecer? Vossa Excelência já está discutindo o mérito do projeto e o que nós estamos querendo é esclarecer. Queremos convidar os especialistas para que venham nos esclarecer a todos. Tenho certeza absoluta que Vossa Excelência, inteligente como é, vai perceber na hora a razão, a racionalidade do projeto. Mas não sou eu que quero convencer Vossa Excelência. Eu quero que os especialistas venham e mostrem. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai entender. Não, mas nós poderíamos convidar também então, os outros municípios, que Vamos. até para que a gente, mas, então, entre aspas, passe uma rasteira então, em outros, que estão todos de trazer os envolvidos. especialistas aqui para poder explicar? Nobre Qual o mal? Eu entendo que só vem ajudar. Nobre vereador. Acho que a gente... Senhores vereadores. Senhores vereadores. É o que tem interesse, já veio na Câmara. Vossa Excelência. Senhores vereadores. Gente, essa conversa não vai terminar nunca. Ó. Senhores vereadores, está em votação o requerimento. Leandro. Nobre vereador, pelo amor de Deus. Ordem. Eu só queria saber se é os mesmos especialistas que vieram da outra vez. Ah, bom. Gente, melhorou. foi formada uma comissão por 3 vereadores. Vamos respeitar a comissão que foi formada, vamos votar o requerimento. Quem for favorável, vota a favor. Quem for contra, vota contra. Quem quiser convidar mais gente, convida. Vamos parar com essas conversas que não levam a nada, que só cansa. Presidente, pela ordem. Eu acho que esse assunto tem que ser discutido pela casa. Acho sim. Só que o que eu estou achando errado, o que eu estou questionando é que está sendo feito o contrário. Não que eu tenha nada contra formar uma outra comissão, mas deveria se fazer fora do horário da sessão, trazer quem é a favor, quem é contra, dar os motivos dos prós e contras. Porque vem todo mundo para falar que é bonitinho, ninguém implantou no Brasil ainda, mas que é um grande negócio. De negócio da China a gente está cheio de ver. Tem que ter quem é a favor e quem é contra. Agora, vim aqui, tira o tempo de todos os vereadores, para ficar dando uma versão oficial dos fatos, sem ninguém poder falar o contrário, numa comissão que simplesmente não respeitou nada da proporcionalidade, sequer situação oposição dentro da Câmara, sem um membro da oposição, sem nada, eu acho, no mínimo, temerário. No mínimo. Porque existe uma comissão regida pelo regimento, que é o artigo 69 do regimento interno, que deveria se posicionar sobre isso, que é a comissão técnica para o caso, e nós estamos fazendo isso, daí nós simplesmente tiramos na hora do grande expediente e traz quem quer para falar o que quer, como versão oficial. Pois não, Espera aí, esse negócio de falar no mínimo, eu não estou entendendo, vereador André. Por quê? Não, espera aí. No mínimo o quê? Nós fizemos o trabalho que o plenário, o presidente e o plenário aprovou, nos incumbiu, só isso. Agora, e o que está sendo feito é um requerimento para que todas as pessoas interessadas possam ser convidadas, que venham aqui esclarecer. Só vão ajudar essas informações. Se alguém vier aqui e der algum esclarecimento útil, só vai ajudar a sua comissão. Não vai atrapalhar. Onde é que vai atrapalhar? Convidar pessoas para vir aqui esclarecer. As pessoas especialistas no assunto. Pode convidar qualquer uma. Eu nem conheço ninguém, não. Mas se alguém quiser, se Vossa Excelência conhecer, convide, Vossa Excelência convide. Mas nós precisamos de esclarecimento. Não, mas, olha, então como é que nós vamos fazer? Nós vamos votar no escuro? Então, eu acho que quando vier, qualquer que seja o esclarecimento que vier aqui, vai ajudar. Eu não vou recusar esclarecimento. Onde já se viu isso? Juninho, vamos conversar. O Barreto subiu, vamos conversar.
Eu acho que o único impasse que está tendo é com relação ao dia. Que ser um dia do grande expediente ou ser outro dia. É essa que é a polêmica. Então, muda-se. Se não fizer no dia do grande expediente, ninguém vem, a população barretense aí... não vê. Eu acho que tem que estar todos os vereadores aqui, a população barretense acompanhando uma coisa aberta para todo mundo ver. Eu acho que é... Pela Gente, peraí. Um por vez. Professor Reginaldo. Só não vou falar mais. O objetivo que seja feito numa sessão é justamente para esclarecer a todos os vereadores que certamente estarão aqui e também toda a população de Barretos que estará assistindo. Isso. É isso. Tá bom. Para ela entender se é interessante ou não, porque depois vai ficar muito difícil para os vereadores explicarem que é vantagem ou não é vantagem trazer lixo de bebedouro de qualquer lugar. Tá certo. Então nós precisamos discutir na presença da população para que depois fique fácil de esclarecer, de defender uma posição. Não, vereador, Por que que votou sobre a o favor requerimento. ou votou contra. Sobre o pedido de requerimento para convidar. Qual que é o seu posicionamento contrário à aprovação do requerimento? Senhor presidente, eu só gostaria de deixar aqui registrado que nós poderíamos fazer fora da sessão e Fora vai da ficar sessão, bem claro, tá até certo. para o professor Reginaldo e para todos nós, o vereador que tem interesse vai estar aqui participando Tá certo. e discutindo. Nobre vereador André. Eu só gostaria que tivesse gente favorável e gente contrária. Porque o que eu disse desde o começo é que o que eu estou prevendo é que vai ser uma reunião chapa branca. E o Tá. futuro vai dizer, Então, e eu quero pegar essa filmagem aqui para mostrar que na hora... Então, eu estou acabando de pedir, em nome da presidência, que Vossa Excelência Não, está se- convidado. Onde precisa de mandar o ofício para convidar a pessoa para falar conta, eu mando o ofício para convidar a pessoa que venha. Não, senhor defender. presidente. Quando chegar na comissão da qual eu faço parte, que é quem deve fazer, com certeza eu vou estar falando. Mas aí na frente, quem decide é Vossa Excelência. Como decidiu uma comissão contra o regimento, como foi sem proporcionalidade. Porque até é uma nas comissões comissão que Vossa especial. Excelência me nomeia, Vossa Excelência me nomeia como é da Casa da Festa. Não fala assim. É verdade, Vossa Excelência disse aqui em plenário me chamando, depois mandou a Nery me ligar. Não dá proporcionalidade, respeita a proporcionalidade. Essa comissão respeita alguma proporcionalidade, senhor presidente? O Guilherme era do PMDB, André. O dia que foi formado, o Guilherme era do PMDB. Agora eu posso terminar? E essa comissão que foi formada, PR, PSDB e PL, respeita a proporcionalidade? Se for nessa comissão, hoje o PDT tem 2, deveria ser Não, o PDT. PDT hoje está deitando e rolando, tem 3 hoje. Pela ordem. Gente, vamos colocar em votação. Pela Está em ordem. votação. Está em Peraí, votação. Juninho. Peraí. Todo mundo falou, eu não falei nada. Primeiro, foi feita uma reunião aqui dentro, e pediram que nós montássemos uma comissão para procurar informações a respeito. Foi montada uma comissão especial de 3 vereadores. Está todo mundo enganado quem são os 3 vereadores? PSDB, PTB e PR. Não tem 2 de PR. Entendeu? Então, foi solicitado isso. Chegou aqui, vai ser montada uma comissão. Aqueles que favoráveis à primária comissão, contrário esse manifesto. Votaram favorável. Nós estamos apenas buscando. E vou pedir um favor encarecidamente para o senhor presidente. Não me coloque mais em comissão nenhuma, porque pegou a mania aqui agora de não confiar no trabalho do vereador. Todos pelo amor de agora, Deus. o vereador André. Todos. Está em votação o requerimento. Vamos votar depois. Vamos votar? Pois não, vereador Otávio. O senhor pode falar. Eu quero ser bem objetivo. Eu estou vendo a explanação do André e do Reginaldo. Eu só acho questão de bom senso. Eu não quero tirar mérito nenhum de quem quer que seja. Vossa Excelência escolheu uma comissão entre os 3 que merecem todo o respeito. Para falar a verdade, doutor Não, Otávio, essa comissão foi formada naquela semana que eu não estive presente. Perfeito. Foi escolhida a comissão que é da casa. Podia ser o Lipinho, o Kiko, o Leandro, seja lá quem for, dos 11. Os 3 Os merecem 3 a se credibilidade. propuseram a correr atrás. O que acontece? Isso aqui é um trabalho, pelo que eu estou entendendo aqui do Reginaldo e dos 3, traga alguém aqui, alguém bom disso aqui, que entenda disso para explicar. Não que tenha. Isso aí vai servir o quê? Interesse dar o subsídio para mim e para o André, que nós somos da comissão que vai examinar. Eu lembro de uma comissão que foi feita e que trouxeram um rapazinho aqui de Ribeirão Preto para fazer uma palestra aqui. Eu acho que você estava aqui, né? E o rapaz veio e fez uma palestra aqui, um projeto de lei, que não me falha a memória qual foi. O projeto foi, inclusive, retirado, porque ele chegou aqui e falou, esse projeto não é conveniente atualmente em Barretos.
Você estava aqui, André. Então, o que eu estou achando aqui, se amanhã os três, olha, o Bambambam lá, o José Carlos da Silva, lá de Botucatu, entende disso aqui. Meu caro, você vem em Barretos aqui fazer alguma coisa? Não, eu estou dizendo um exemplo. Olha, eu vou, só que vai me custar para ir em Barretos R$2.000. A Câmara tem, por essa comissão, legitimidade para pagar esse bolso para vir fazer uma palestra aqui. Perfeito. É isso que eu estou, é esse o entendimento. Evidentemente que vai se dar legitimidade para que Vossa Excelência pague alguém para vir aqui. Não é para vir aqui falar a favor ou contra projeto, não. Não é questão de vir falar a favor ou não. É questão de tentar esclarecer. Mas o Reginaldo tem os conhecimentos dele, os outros têm. Vamos arrumar alguém que entenda da tecnologia disso aqui, que sabe falar disso. Se for alguém para que não sabe disso para falar, marca o dia. Porque grande expediente de vereador também não está resolvendo muita coisa, não. Ficar vendo ali, né, tapar buraco e tal, não sei o que eu faço isso, aquilo. Eu, por mim, eu já requeria a supressão do grande expediente toda segunda-feira. Para com isso. Fica aqui por causa da televisão. Tira essa televisão aqui, 10 horas nós vamos embora. Sem demagogia. Aí fica tomando conta dos funcionários, tudo quer dormir aí, está tudo cansado. Então, gente, eu já cansei de falar, vamos fazer a supressão do grande expediente, porque não vai resolver nada. Agora, quando tem alguma coisa para se... Não, tem certas coisas que vai mostrar o trabalho do vereador, porque o trabalho do vereador eu penso de uma forma diferente. Então, eu acho o seguinte, uma hora de alguém vir aqui no grande expediente não vai mudar nada. O Francisco, por exemplo, está achando ruim de vir alguém aqui. Ele me vem com a tribuna aqui de o povão vir ocupar aquilo ali sem voto, que eu vou votar contra. E aí? Eu sei. Então, agora, alguém para esclarecer, técnica. Eu lembro que veio esse moço, Paulo Correia lembra. Veio o moço de Ribeirão aqui e custou alguma despesa para a Câmara. Eu acho que é esse o objetivo. Por isso que tudo bem. Agora, porque marcar num dia de semana, 3, 4 horas da tarde, o presidente está certinho. Não vem ninguém. É interesse de todo mundo. Ó, aspa, tampar o sol com a peneira, larga a mão disso. Aí também. Bom, está em votação o requerimento. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento, contra o voto. Ixi. Eu sou favorável que seja no grande expediente. Eu sou favorável ao requerimento. Desempatei. Qual que é o outro que está pedindo? Qual que você está pedindo? Pela ordem, se criou... Qual que é o requerimento que você pediu? Só um minutinho, senhor presidente. Destaque. Nesse calor, eu gostaria de colocar em votação do plenário a supressão do grande expediente de forma definitiva. Para. Qual que é o destaque que você estava pedindo? Não leva em consideração, não, doutor. Não leva... Você não vota favorável à supressão do grande expediente? Eu voto. Não, então, está tendo discussão. Eu gostaria de colocar no plenário, senhor presidente. Por favor. É direito nosso. O plenário é soberano. Eu peço autorização do plenário para colocar esse meu pedido e, em seguida, o senhor coloca em votação. Vamos colocar em votação a supressão do grande expediente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, então está em votação. O plenário é soberano. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado. O senhor não colocou em votação. Para de brincadeira, senhor presidente. Rejeitado. No meio dessa bagunça, o senhor está de brincadeira comigo. Mas perdeu. Não perdeu. Mas tem gente que faz as coisas sem saber. Pede umas coisas sem saber. Tem um voto de Vossa Excelência? Então tem. Só, presidente, eu solicito a o diretora parlamentar que providencie o projeto de autoria minha, Kiko, Euripim, Otávio, Dr. Francisco e André Rezec, solicitando a supressão para quinta-feira agora, para que nós possamos votar. Ok? Quê? Supressão no grande expediente. Você inverte como era antigamente. Ordem do dia primeiro e grande expediente depois. Porque suprimir você não pode. Pode ser, então. Pode ser dessa forma. Vamos inverter. Precisa do projeto de lei, não é isso? Então, por favor, nós 6 estaremos assinando o projeto.
Senhor presidente, pela ordem. Ô, gente, olha, eu acho que isso tudo está acontecendo. O plenário é soberano, senhor presidente. Leandro, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala, Leandro. Gente, qual que é o requerimento que você está Eu pedindo? concordo com o vereador Cipriano, o doutor Otávio. Senhor presidente, pela ordem. Gente, pelo amor de Deus. Solicito destaque. Leandro, pelo amor de Deus. Professor Reginaldo, justificativo de voto. Então, eu queria só justificar o meu voto aí. É porque sou eu hoje, não é possível. Professor Reginaldo, desculpa. Eu queria justificar meu voto na questão do requerimento aí dos resíduos, dizendo o seguinte, convidando o vereador Leandro, o vereador André, a todos os vereadores que tenham alguma dúvida, que procurem na internet ou em qualquer outro lugar, com algumas pessoas mais da área, que procurem saber quem conhece desse assunto e convidem para vir aqui esclarecer. Porque eu acho que informação não faz mal para ninguém. Quanto mais informações, melhor. E é isso que nós estamos querendo, isso que nós propusemos. Então, eu receio e não gostaria de chegar aqui no dia dessa exposição aí, gostaria que todos estivessem aqui. Todos estivessem aqui. Né? Porque depois, doutor Otávio, não comparece, não participa, não chama ninguém e ainda quer atrapalhar? Então não pode. Né? Eu acho que todos, então, devem se esforçar por trazer, convidar especialistas, aqueles que entendem do assunto, para poder esclarecer esse assunto. Obrigado. Oi, saudade da Federação Paulista de Futebol. Vamos lá, gente. Lá dá 3-0, é o mais simples. Senhor presidente, eu acho interessante, porque assim, eu acho que toda informação é muito bem-vinda, só que para a gente ver alguém para vir falar a favor ou contra, em primeiro lugar, a gente precisa saber que tecnologia vai usar. Quando o pessoal teve no primeiro requerimento de Vossa Excelência chamando, e que eu já chamei e falei que ia votar contra, Vossa Excelência não vai ser no grande expediente, vai ser fechado, e por isso votei a favor, Vossa Excelência e lembra foi disso? Fechado. E foi. Chegaram lá e falaram assim, nós não sabemos que tecnologia usar, vamos usar melhores. Não tem nenhuma no Brasil ainda, não tem nenhuma em lugar nenhum, funciona na Itália e funciona não sei aonde. Não, então como que você vai achar alguém para falar alguma coisa ou outra se só tem na Itália ou nos Estados Unidos, por enquanto, e ninguém sabe